vibração em circuitos monofásicos. Então, assim, é interessante a gente usar circuitos trifásicos. Por esse motivo, é que a geração de energia elétrica, a transmissão de energia elétrica, a distribuição de energia elétrica, ela é realizada de que forma? Em sistemas trifásicos. E quando a gente chega lá no consumidor, é que o consumidor pode ter, se você tiver uma residência com consumo baixo de potência e só cargas monofásicas, você é alimentado monofásico. Se você tiver um sistema trifásico, você consegue alimentar cargas monofásicas. Agora, o contrário, na teoria não é verdade. A gente não consegue. Na prática, a gente até consegue, mas a gente vai ter que usar um conversor de potência que converte de monofásico para trifásico. Não é tão diretamente que a gente consegue fazer isso, né? Vai precisar desse conversor. Mas, se eu tenho uma rede que é trifásica, eu consigo alimentar cargas monofásicas. Então, se você for alimentado num sistema trifásico na sua residência, o que é que geralmente o engenheiro vai fazer, né? Ou o técnico, o eletrotécnico vai fazer, o eletricista? Ele vai dividir as cargas. Ele vai tentar fazer com que as cargas monofásicas sejam distribuídas entre as três fases para você conseguir ter um equilíbrio entre essas correntes, para a gente não ter o problema de desbalanceamento. Se eu tiver uma corrente muito mais alta do que as outras, eu posso ter eu vou estar tipo forçando apenas uma fase e eu posso ter problema de redução de tensão. Então, a maioria dos ramos da energia elétrica, a gente trabalha com sistemas trifásicos. Então, aqui, quando a gente pensa nesse sistema aqui, ó, esse gerador, ele trabalha com o sistema trifásico. Esse transformador é utilizado para que a gente consiga elevar a tensão, dessa forma, reduzir a corrente, reduzindo as perdas que são associadas aqui à transmissão de energia. Aqui eu tenho que ter outro distribuidor para reduzir a tensão, aqui para 13.8 kV. E aqui a gente tem a distribuição. Como as nossas cargas aqui no Nordeste, a gente tem uma alimentação que é 380, 220, 380 trifásico e 220 monofásico, né? 380 tensão de linha e 220 tensão de fase. O que vai acontecer? A gente precisa reduzir essa tensão de 13.8 para 380 a 220. Aí as minhas cargas vão poder ser alimentadas, ou trifásicas ou monofásicas. Então, veja que no sistema elétrico a maioria dos elementos trabalham com tensões trifásicas. E quando a gente trabalha com tensões trifásicas, a gente pode ligar as cargas e os geradores de duas formas. A gente pode ligar no esquema em triângulo ou no esquema em estrela, né? Eu já mostrei mais ou menos para vocês na aula passada como é que fica uma... Só que eu estava falando, não tinha falado ainda de trifásico, né? Mas como é que ficava um circuito em estrela. Aqui, ó, a gente tem um exemplo de uma fonte trifásica. Essa fonte trifásica, como é que ela é composta? Eu tenho a tensão VAN, VBN e VCN. Essas tensões elas vão ser senoidais, com a mesma frequência, mas vão ser defasadas de 120 graus. Então, se eu for representar aqui essas três tensões por fasores, aqui eu vou ter valor RMS fase 0, valor RMS fase menos 120, valor RMS fase menos 240, porque elas são defasadas em 120 graus. E aqui nós temos o quê? Nós temos uma carga em estrela. Quando a carga é conectada em estrela, a gente vai ter 4 terminais. O terminal A, B, C e esse terminal N. Então esse gerador aqui tem 4 terminais e a carga tem 3 terminais. Essa carga aqui poderia ser a representação de uma máquina. Quando nós vamos utilizar tensões trifásicas, né, você tem uma carga e você tem uma alimentação trifásica. Vamos pensar aqui que você tem aqui uma tomada trifásica para fazer a conexão da sua carga trifásica.
Quando a gente vai conectar a nossa carga trifásica na tomada, o que que acontece? Nós não sabemos qual é a sequência de fase. Aqui a gente tem uma sequência certinha, ó. VA, VB e VC. A fase A do gerador está coincidindo com a fase A da carga. A fase B do gerador está coincidindo com a fase B da carga. E a fase C está coincidindo com a fase C. Então aqui nós falamos que nós temos o quê? Nós temos uma ligação direta, uma sequência de fase direta. Mas, como a gente não sabe a sequência das tensões, a gente pode, por algum caso, inverter uma das fases. Né? Aí, quando a gente tem a inversão de uma das fases, a gente diz que o sistema está alimentado numa sequência indireta, ou inversa, ou negativa. Aqui, nesse caso, como a gente está com alimentação direta, a gente tem o quê? Tem uma sequência que a gente chama de ABC, e também é conhecida como sequência positiva. Se eu for expressar essas três tensões no tempo, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter a tensão VAN, 120 graus atrasado a tensão VBN e 200, se eu for pensar em relação a 240 graus atrasado em relação a tensão VCN. Vejam que elas têm a mesma amplitude e a mesma frequência. Então aqui a gente diz que nós temos uma sequência positiva, né, que está certinho, ó, a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. Se por um acaso uma fase dessa estiver invertida, o que vai acontecer? A gente vai ter o que a gente chama de sequência negativa. Então, se eu tiver sequência positiva, eu vou poder expressar as tensões. Vejam que aqui são tensões de fase, né? O que são tensões de fase e tensão de linha. Nesse gerador aqui, ó, a tensão entre esse terminal A e o terminal N, que é o VAN, é conhecida como tensão de fase. E a tensão entre dois terminais aqui do externo do gerador, a tensão entre VAB ou VBC ou VCA, são conhecidas como tensões de linha. Né? Esses terminais onde a gente vai ter o fornecimento de corrente para a carga. Então aqui a tensão de fase é a tensão VAN e a tensão de linha é a tensão VAB. Se nós tivermos aqui as nossas três tensões de fase, a tensão VAN é considerada como a nossa referência, porque a fase dela é zero. Então, nesse sistema aqui, a gente tem o quê? Ó? Em um sistema trifásico equilibrado por quê? Porque a gente tem valores RMS que são iguais. Então, se você quer saber se a sua alimentação trifásica está balanceada, você tem que ter tensões de fase iguais. Se você, por um acaso, tiver uma fase com 220, sei lá, aqui é 220 e a outra 230, você já sabe que você tem um sistema desbalanceado. Se você tiver um sistema que é balanceado, a soma dessas três tensões, se a gente pegar aqui, ó, vocês podem fazer brincar com isso, né? Se eu pegar essa tensão de pico, seno de ômega t, mais a tensão de pico, seno de ômega t menos 120, mais a tensão de pico vezes seno de ômega t menos 240, vocês vão ver que para qualquer valor de ômega t, a soma dessas três tensões é igual a zero. Então, a tensão, o fasor VAN, mais o fasor VBN, mais o fasor VCN é igual a zero. É como se você tivesse, vamos pensar aqui, ó, esses três vetores. Se a gente tem três vetores defasados de 120 graus e com a mesma amplitude, se a gente for pensar aqui que isso aqui são três pessoas, uma em cada pontinha dessa. E aqui eu tenho uma outra pessoa, né, sendo puxada por cordas. Então o que é que vai acontecer? O deslocamento aqui vai ser nulo se eu tiver a força igual
nesses três vetores. Então, é isso que acontece com as tensões. As tensões para um sistema equilibrado, a soma das três tensões é igual a zero. Então, isso vai facilitar o quê? Vai facilitar a nossa vida, né? Porque essas tensões, a soma delas é igual a zero. Lembra que eu disse a vocês que quando a gente tem um circuito trifásico, a gente tem o quê? Tem tensões de linha e tensões de fase. Esse diagrama fasorial, ele vai mostrar bem isso. Ó. Vamos lá. Considerando aquela carga lá em esse sistema aqui em estrela, onde eu tenho tensão de linha diferente da tensão de fase, e eu considerar a tensão de fase A como a nossa referência, veja que ela está no zero aqui graus. Quem vai ser a minha tensão de linha? VAB. Vai ser a tensão VAN menos VBN. Porque VAN é VA menos VN e VBN é VB menos VN. Cancelando, né, o VN com VN, vai ficar VA menos VB, que vai ser igual a VAB. Então, a tensão VAB vai ser exatamente a tensão de fase, na fase A, menos a tensão na fase B. Se a gente projetar esse VB aqui, multiplicar ele por menos 1, que vem para cá, ó, então a soma desses vetores vai originar esse vetor aqui, ó, que é o vetor VAB. Dá para ver que ele tem uma amplitude maior. E se a sequência for positiva, a defasagem entre a tensão de linha vai ser adiantada de 30 graus em relação à tensão de fase. Eu vou mostrar para vocês alguns diagramas e um exemplo para melhorar a visualização disso. Então, se eu tinha antes as tensões VS0, VS menos 120 e VS menos 240, as tensões de fase, dá para ver que a sequência é positiva, porque eu tenho 0, menos 120, menos 240, e essas tensões são equilibradas, porque a gente tem o mesmo valor RMS das tensões. Podemos calcular, né, se vocês fossem fazer as contas, considerando os valores que eu tenho mostrado anteriormente, vocês vão ver o quê? Que a tensão de fase, a tensão de linha VAB, vai ter uma amplitude, eu já tinha visto que era maior, né? O valor RMS dessa tensão vai ser raiz de 3 vezes maior do que o valor RMS da tensão de fase. E a fase dela vai ser 30 graus. Ela vai ser adiantada de 30 graus em relação à tensão de fase, que é a nossa referência, a tensão na fase A. A tensão de linha VBC vai ser o quê? O valor RMS dela vai ser raiz de 3 vezes maior do que a tensão na fase B. E ela vai ter o quê? A outra AB era menos 120. Agora a gente vai ter o quê? Vai ter um adiantamento de 90 graus. Por isso que aqui ficou menos π sobre 2. Vai ficar menos 90. A de fase é menos 120. O adianto de 30 graus vai ficar menos 90. A tensão VCA, que é a terceira tensão de linha, vai ter o mesmo valor das outras tensões de linha, só que aqui a gente vai ter o quê? Essa tensão era menos 240, adiantado 30 graus, vai ficar menos 210, né? Que aqui está expresso em radianos. Então, essas são as relações que a gente tem entre tensões de linha e tensões de fase. Lembrando que eu estou comentando sobre cargas em estrela, que é uma carga em estrela. Carga em estrela, eu tenho o quê? Eu tenho um terminal comum entre as três fontes ou três cargas, e os outros terminais vão ser os terminais que vão alimentar se for um gerador ou que vão ser alimentados se for uma carga. Já o delta é um pouquinho diferente. Deixa eu mostrar aqui um delta aqui para vocês. Se eu tenho um, deixa eu mostrar da aula passada.
Já uma carga em delta, uma carga em estrela, ó, a gente tem um ponto central e a gente vai ter essas três tensões externas. A gente vai ter tensão de linha, tensão de fase, diferente de tensão de linha. Já na carga em delta, a gente vai ter o quê? Um terminal positivo de um é conectado ao terminal negativo do outro. Dessa forma, a gente tem a formação desse delta e não vai existir a tensão de fase, vai ser igual a tensão de linha, vai ser a mesma tensão. E a gente vai ter apenas três terminais. O que é interessante? Quando a gente tem uma fonte em estrela, uma carga em estrela, a corrente de fase, que é a corrente que passa aqui nessa fase, vai ser igual à corrente de linha, que é a corrente que está sendo fornecida, se for uma carga que está sendo consumida pela carga, ou sendo fornecida se for um gerador. Já numa carga em delta, não. Na carga em delta, as tensões são iguais de linha e de fase, mas as correntes são diferentes. Ó. Dá para ver se isso aqui for um gerador e a gente for alimentar uma carga, essa corrente aqui de linha é diferente da corrente de fase. Então a gente vai ter as relações. E o interessante é que a corrente de linha ela vai ser raiz de 3 vezes maior do que a corrente de fase. Então, num circuito em estrela, corrente de linha é igual a corrente de fase, tensão tensão de linha é raiz de 3 vezes maior do que a tensão de fase. No circuito delta, as tensões são iguais, mas a corrente de linha é raiz de 3 vezes maior do que a corrente de fase. No exemplozinho que eu vou mostrar a vocês, vai ficar melhor de visualizar isso. Então, nós podemos ter o quê? Ter o que a gente chama de sequência positiva ou sequência negativa. Por enquanto, a gente está analisando apenas a sequência positiva. Apenas a gente está analisando sequência positiva. Quando nós temos sequência positiva e nós temos uma carga ou um gerador em estrela, o que é que nós sabemos? Corrente igual de linha e de fase. Ó, se a gente olhar aqui, nesse circuito aqui, ó. Se eu olhar essa carga em estrela, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Mas a tensão de fase é diferente da tensão de linha. Se a sequência for positiva, como eu já tinha mostrado a vocês, e a carga é estrela, o que vai ser diferente é as tensões. A tensão de linha, o fasor tensão de linha vai ter um módulo raiz de 3 vezes maior do que o de fase e uma fase de 30 graus, adiantado de 30 graus. Já quando a carga é em delta, as tensões vão ser iguais, mas as correntes vão ser diferentes. Nesse caso aqui, ó, como eu tinha dito a vocês, a corrente é raiz de 3 vezes maior do que a corrente de fase, mas se a sequência for direta, a corrente é menos 30 graus. Ela é atrasada de 30 graus em relação à corrente. Então, se por um acaso a corrente de fase for 1, fase 0. Sei lá, 1 fase 0 não, vou botar 1 fase menos 30. Então, eu vou ter que multiplicar os módulos, que vai ficar a raiz de 3 vezes 1, que vai dar igual a raiz de 3. E vou ter que somar as fases. Menos 30 com menos 30 vai dar uma fase de menos 60. Então, se a corrente de fase ela possui uma fase de menos 30, a tensão de linha vai possuir uma fase de menos 60. Porque numa alimentação positiva, em uma carga em delta, a corrente de linha é atrasada de 30 graus em relação à corrente de fase. Aqui a gente tem uma simulação, né, para a gente conseguir visualizar aqui na simulação o que eu tinha apresentado a vocês. Eu tenho um gerador que é ligado em estrela. O neutro dele aqui eu liguei num terra. Aqui eu tenho as tensões R, S, T.
E a sequência de fase desse gerador, ele coincide com a sequência de fase aqui da minha carga. Aí, Tiago, se eu estou alimentando uma carga e a sequência de fase está invertida, o que é que eu faço? Se você inverter um dos fios, você vai conseguir deixar na sequência positiva. Então, só tem essas duas possibilidades. Sequência positiva e sequência negativa. Nesse caso aqui, como está coincidindo, a sequência, né? Eu poderia até feito aqui, como é que eu vou dizer? Eu poderia ter ligado o, o R da carga no S da fonte, o S da carga no T da fonte e o T da carga no R da fonte. Mas como a sequência está certa, RST, o que vai acontecer? A gente vai ter alimentação positiva. Uma sequência positiva. Então, nesse caso aqui, o que foi que eu fiz? Eu medi. Como a carga ela é estrela, o que é diferente? O que é diferente são as tensões. Tensão de linha é raiz de 3 vezes maior do que a de fase e ela é adiantada de 30 graus em relação à de fase. Já a corrente de linha é igual à corrente da fase. A corrente que esse gerador está fornecendo aqui, ó, é igual a essa corrente que está sendo consumida nessa carga na fase R. Medindo as tensões de linha e de fase, a gente consegue ver o quê? As tensões de linha têm que ser raiz de 3 vezes maiores do que as de fase e ela tem que ser adiantada de 30 graus. Aí eu vou ver lá no PSIM se coincidiu. Ó. Eu nem informei aqui o valor das tensões, mas é para a gente ver a diferença de amplitude e de fase. A tensão aqui ó, da fase é a tensão VRN, que é a tensão entre esse terminal e esse terminal aqui. Ó. A tensão VRN ela tem uma amplitude, ó, sei lá, próximo de 300 volts. Mas a tensão VRS, que é a tensão entre esse terminal e esse terminal aqui, que é a tensão de linha, a amplitude é maior. E essa amplitude é raiz de 3 vezes maior, porque se o valor RMS é raiz de 3 vezes maior, a amplitude também vai ser raiz de 3 vezes maior. Só que ela é adiantada de 30 graus. Veja que o pico dela, da tensão de linha, está acontecendo antes do pico da tensão de fase. Então, isso quer dizer o que para a gente? Quer dizer que a gente está tendo um adiantamento. Não medi as correntes, né? Mas essa corrente aqui, ó, quer dizer, eu medi na simulação, mas não apresentei aqui. Mas se vocês repetirem aqui o exemplo, vocês vão ver que essa corrente aqui de linha é igual a essa corrente de fase, porque a gente tem uma série aqui. Essa fonte está em série com essa carga. Então, por isso que a gente tem a mesma corrente. Então, para um circuito trifásico, carga em estrela, o que é que nós vamos ter? A sequência positiva, a tensão de linha é raiz de 3 vezes maior do que a de fase, e ela é adiantada em 30 graus. Então, se eu fosse plotar aqui as 3 tensões de fase e 3 tensões de linha, a gente ia ver que a relação entre elas ia ser o quê? A diferença de amplitude de raiz de 3 vezes e uma diferença de fase de 30 graus. Já quando eu tenho um circuito em delta, o que é que o circuito de delta? Eu tenho uma carga, o terminal positivo da carga. Eu ligo no terminal negativo da outra carga, ó, eu faço o quê? Uma ligação ó, em delta. Vejam que aqui a gente não tem aquele ponto central. E nesse caso, a tensão de linha é igual à tensão de fase. Então, a tensão aqui na fase A ó, é igual à tensão de linha, que é a tensão VRS. Então, aqui a gente não vai ter aquela tensão VRN, né? Porque a tensão na fase A da carga é exatamente igual à tensão VRS. Veja que a sequência está corretinha, ó, RST, RST, a sequência está correta. Então, a gente vai ter a sequência positiva. Quando nós temos uma carga em delta e a sequência é positiva, a corrente da linha
que é essa corrente aqui, ó, ela vai ser raiz de 3 vezes maior do que a de fase e vai ter uma fase o quê? Ela vai ser atrasada de 30 graus em relação à corrente de linha, à corrente de fase. Que é o que a gente visualiza aqui, ó. A corrente de linha é raiz de 3 vezes maior, só que a corrente de fase, ela é... A corrente de linha, ela é atrasada de 30 graus em relação à corrente de fase. Então, para um circuito em... Vamos lembrar, para um circuito em estrela, tensão de linha é diferente da de fase, corrente de linha é igual à de fase. Mostrando a figura fica melhor. Circuito em estrela, corrente de linha igual à de fase, tensão de fase diferente da tensão de linha. O que vai acontecer? Se a sequência for positiva, a tensão de linha ela é raiz de 3 vezes maior do que a de fase e é adiantada de 30 graus e as correntes vão ser iguais. Se o circuito for delta, a gente tem tensões iguais de linha e de fase, mas correntes diferentes. Sendo a sequência positiva, a corrente de linha, que é essa corrente aqui, ó, ela é raiz de 3 vezes maior do que a corrente na fase e ela é atrasada de 30 graus. Então, essas considerações que nós temos, eu gosto de montar tipo uma tabelinha com essas informações. É o que eu digo a vocês. Sequência positiva, carga em delta, como é que fica, carga em estrela, sequência negativa, como é que fica a carga em delta e a carga em estrela. Entenderam, pessoal, essa parte? Então, não há dúvidas, então vamos continuar. Vocês não entenderam, pessoal? Vocês podem falar. Sequência CBA. É quando eu tenho uma sequência negativa, uma sequência invertida, né? Em vez de eu ter uma sequência lá RST, eu vou ter uma sequência, uma das fases invertida. Então, essa sequência é conhecida como CBA, negativa ou inversa. Então, se aqui eu tenho uma sequência bonitinha, ó, A, B, C, também pode ser usado o termo RST. Se a gente tiver uma inversão aqui, ó, se por acaso esse terminal S da carga tivesse ligado aqui e o T ligado aqui, o que ia acontecer? A gente ia ter uma inversão de fase. Então a gente ia ter o que a gente chama de sequência negativa. Quando nós temos uma sequência negativa, aquela relação de tensão e corrente em relação ao que é igual ao que é diferente continua igual, porque a carga não mudou. Na carga estrela, as tensões são diferentes e as correntes são iguais. Na carga em delta, as tensões são iguais e as correntes são diferentes. Só que vai mudar devido à sequência invertida, a gente vai ter o quê? Nós vamos ter uma tensão de linha continuando ainda a ser raiz de 3 vezes maior, só que ela agora vai ser atrasada de 30 graus. Já a corrente de linha na carga delta é raiz de 3 vezes maior do que a de fase, mas ela é adiantada. Vejam que aquela relação aqui, ó, permaneceu igual em relação ao módulo, só que mudou em relação à fase. Aqui adiantado de 30, atrasado de 30, lá é atrasado de 30 e adiantado de 30 graus. Então, aqui o que foi que eu fiz? Ó? Eu tenho a alimentação e aqui eu tenho a carga. Aí o que foi que eu fiz para inverter a sequência? Eu inverti uma das fases. Inverti uma das fases. Então, o que, é que vai acontecer? É interessante, pessoal, que quando a gente tem um motor trifásico de indução, quando você alimenta ele com uma alimentação positiva, na sequência positiva, o motor ele gira para um lado. Se por um acaso você fizer a sequência invertida,
esse motor vai girar para o sentido contrário. Então, se por um acaso tiver uma aplicação, isso alimentando o motor diretamente, sendo alimentado pela rede, né? Tradicionalmente, a gente usa inversor de frequência. Mas se for uma aplicação motor pequeno, você pode ter alimentação direta. Então, quando a alimentação direta você quer inverter o sentido de giro, se você inverter uma das fases no motor trifásico, você consegue inverter essa sequência de giro. Eita. Então, invertendo uma das fases, o que, é que a gente vai ter? Uma sequência negativa. Aí vamos analisar para o circuito em estrela. Eu tinha dito que o circuito em estrela, a tensão de linha agora vai ser atrasada de 30 graus em relação à de fase. Ó. O que, é que a gente tem aqui? Ó? A tensão de fase, a tensão de linha. A tensão de linha é 30 graus atrasada. E a amplitude da tensão de linha é raiz de 3 vezes maior do que a tensão de fase. Continua sendo maior. Então, se a gente pensar só em valor RMS, essa sequência de fase, ela não importa. Porque para a carga em estrela, a tensão de linha vai ser raiz de 3 vezes maior. Para a carga em delta, a corrente de linha vai ser raiz de 3 vezes maior. Mas quando a gente pensa em fase, em fasores, a gente tem que saber a sequência de fase, se é positiva ou negativa. Aqui, ó. Peguei aquele mesmo exemplo anterior. É interessante, pessoal, que vocês repitam essas simulações e criem essa acessibilidade. Pegando a carga em delta e invertendo uma das fases, para que a sequência seja invertida, aí a gente vai ver o quê? Como eu tenho de vocês, antes a corrente de linha era atrasada num circuito, na sequência positiva, agora na sequência negativa a corrente vai ser adiantada. Então a gente vai ver que essa corrente aqui, ó, ela é adiantada de 30 graus em relação a essa corrente de fase. Então, ó, essa corrente aqui, ó, é o IFR, que é a corrente de fase, e a corrente LR é essa corrente aqui, ó, corrente de linha. Então, o que é que a gente observa? A gente observa que a corrente de linha, ela é maior, raiz de 3 vezes maior, e ela também é o quê? É 30 graus adiantada. Então, para um circuito em sequência negativa, com alimentação negativa, se a carga for em estrela, tensão de linha é diferente da de fase. Tensão de linha é o quê? É atrasada de 30 graus em relação de fase. Circuito em delta, a corrente de linha é diferente da de fase, né? As tensões são iguais, de fase de linha, mas a corrente de linha é adiantada de 30 graus. Eu indico montar, se eu estiver estudando, montar uma tabelazinha. Sequência positiva, sequência negativa. Se a carga for em estrela, isso acontece. Se a carga for em delta, isso que acontece. Né? E fazer a simulação também para que vocês consigam visualizar nos gráficos essa questão de você ter a elevação de amplitude, né, a ampliação de valor de tensão RMS e uma corrente de linha maior quando a gente tem uma carga em delta. Em Natal, quando a gente tem uma tomada trifásica, essa da tomada trifásica aqui em Natal, a gente diz que ela é uma tomada de 380, 220. Por quê? Porque 380 vai ser a tensão entre as fases. 220 vai ser a tensão de fase. Então, a alimentação trifásica, ela tem uma vantagem, porque eu posso alimentar uma carga que seja em 220 ou 380. Vou dar um exemplo no Sudeste. Professor, uma dúvida aqui rapidão. Pode falar. No que você falou aí, tensão entre as fases, isso é sinônimo de tensão de linha, certo? Exatamente. Independente do tipo de ligação. Independente. Tensão entre fases é tensão de linha. Ok. Aí a gente usa o termo tensão de linha e tensão de fase. Certo. Então, lá no sul, no Sudeste, que a gente tem uma alimentação diferente. E lá a tensão de linha é 220
e a tensão de fase é 127. Então, lá no Sudeste, se você tiver... Pronto, eu lembro que quando eu viajei para o Sul, você chega numa pousada, que alimenta um hotel, que alimentação lá é trifásico. Aí o que acontece? Você tem tomadas 127, que é a tomada monofásica normal lá, ou você tem tomadas que são 220. Então, se uma pessoa que vem lá que sai aqui do Nordeste e vai para o Sul, se a pessoa quiser alimentar sua carga 220 no sistema trifásico lá, consegue, é só ligar na tensão de linha. Agora, se alguém do Sudeste, que tem 127 tensão de fase, vir para o Sudeste, para o Nordeste, essa pessoa vai precisar, ela não vai conseguir alimentar. Não vai conseguir. Porque a alimentação é 127 e a gente não tem essa tensão disponível. Aí, qual é o equipamento que vocês me indicariam utilizar? Se eu precisar alimentar um equipamento de 127 e eu só tenho tensões de 380 e 220. O que é que vocês me indicariam fazer? Repete, professor, a pergunta? Transformador? Exatamente. Vou repetir para o William. Se eu tenho uma carga, se eu tenho alguém do Sudeste, está trazendo um ventilador. Aliás, no Sudeste, a alimentação desse carinha é 127. Eu trago aqui para o Nordeste. Aí quando chega aqui, o que acontece? Eu só tenho tensão de linha 380, tensão de fase 220. Como é que eu posso alimentar esse ventilador a partir dessa rede trifásica 380 e 220? Diretamente você não consegue. Do Nordeste para o Sudeste, sim. Mas do Sudeste para o Nordeste, não. Então, eu lembro quando eu era mais novo, eu não sou muito de jogar videogame, não. Eu parei no Super Nintendo. Mas quando eu lembro que o pessoal comprava PlayStation, né, os primeiros, sempre você tinha que ter um transformador para você conseguir fazer, que vinha do Sudeste. Você tinha que ter um transformador para converter essa tensão daqui de Natal de 220 para 127 para poder alimentar. Então você já comprava o videogame, você tem que ter um transformador, você já colocava na própria tomada para fazer essa conversão. O ruim do transformador é porque ele tem uma eficiência relativamente baixa, mas ele converte a tensão. Então, uma carga do Nordeste é alimentada no Sudeste, uma carga monofásica. Mas uma carga do Sudeste não é alimentada no Nordeste. Ela precisa de um transformador. Entendeu, William? Entendi sim, professor. Acho que vocês são novos, vocês não pegaram tanto essa parte de ter que ter um transformador para fazer essa conversão, né? Mas se o pessoal mais próximo da minha idade, o pessoal vai lembrar. Então, o que vai acontecer quando a gente tiver circuitos trifásicos? A gente vai poder ter uma alimentação ABC, positiva ou direta, ou ter uma alimentação CBA, negativa ou inversa. Nesses dois casos, pessoal, a gente vai fazer o quê? Eu vou considerar a tensão VBC como a minha referência. Lembre que quando a gente está trabalhando com circuito trifásico, monofásico, de regime alternado, a gente precisa ter uma referência. Para depois que você define a referência, aí o que vai acontecer? As outras grandezas vão ser adiantadas ou atrasadas em relação a essa grandeza que você definiu como referência. Aqui, para modificar e mostrar a vocês que pode, geralmente a gente considera a referência a primeira fase. Antes eu tinha mostrado que a referência era a tensão na fase A. Aqui a gente está diferente. A tensão de referência é a tensão de linha VBC. Então, se eu tenho a primeira tensão aqui, ó, como é que eu vou obter as outras? Se eu tenho que VBC a referência, a fase 0, se a sequência for positiva, a gente tem o quê? Ó? A segunda tensão de linha atrasada de 120 graus em relação à primeira. Então, a primeira tem que ser adiantada de 120 graus em relação à segunda. Veja que 120 menos 120 vai dar 0.
Aí aqui eu já tenho uma fase de 120 e de 0. O que vai acontecer? Na sequência positiva, a terceira tensão de linha, a VCA, vai ser atrasada de 120 graus em relação à primeira. Se eu fizer 120 menos 240, a gente vai encontrar menos 120, que devido ao ciclo trigonométrico vai ser igual a mais 240. Então vejam que aqui a gente tem uma sequência direta. A segunda fase é atrasada em 120 graus em relação à primeira, e a terceira atrasada 240 graus em relação à primeira. Como é que a gente vai encontrar as tensões de fase? O valor RMS dela continua, o módulo continua sendo o módulo da tensão de linha sobre 3, raiz de 3. Aí o que vai acontecer? Na sequência positiva, para uma carga em estrela, a tensão de linha, ela era o quê? Vamos lembrar lá no que eu tinha mostrado a vocês. Sequência positiva, a tensão de linha é adiantada de 30 graus em relação à de fase. Então, a de fase vai ser atrasada de 30 graus em relação à de linha. Então, o que vai acontecer? Ó? Se eu tenho 120 menos 30 graus, 90. 0 menos 30 dá menos 30. 240 menos 30 dá 210 ou 150. Menos 150. Então vejam que quando eu sei a sequência, eu sabendo apenas uma fase, eu encontro as outras. Eu sabendo a tensão, uma tensão de linha ou uma tensão de fase, eu consigo encontrar as outras. O valor do módulo vai ser diferente em raiz de 3. E as fases vai ser 30 graus, né? A tensão de linha vai ser adiantada de 30 graus em relação à tensão de fase. Aqui, a gente tem... Sim, pessoal, entender aqui essa... Por que que essas tensões de linha e de fase possuem essas fases e por que que elas possuem esses módulos? Tá bom, pessoal. Então, entendido. Então, vamos continuar. Se eu tenho uma sequência CBA negativa, aqui eu estou continuando a minha fase na minha segunda tensão de linha sendo a referência. A segunda tensão de linha sendo a referência 0. Aí o que é que a gente sabe na sequência negativa? A segunda tensão é atrasada de 240 graus em relação à primeira e a terceira tensão é atrasada de 120 graus em relação à primeira. Então, se a segunda é atrasada de 240 graus e aqui é 0, o ângulo da primeira tensão tem que ser 240. Já a tensão de linha, a terceira tensão de linha, ela é o quê? Ela é atrasada a 120 graus em relação à primeira. Ó. 240 menos 120 dá igual a 120. Só que o que é que acontece? Agora, antes, na sequência positiva, a tensão de linha é adiantada de 30 graus em relação à de fase. Na sequência CBA, a tensão de linha é atrasada da de fase. Então, a tensão de fase vai ser adiantada de 30 graus em relação à de linha. 240 mais 30 vai dar 270, que é igual a menos 90. 0 mais 30 dá 30. E 120 mais 30 dá igual a 150. Então, agora a gente tem o quê? A gente sabe como encontrar as tensões de fase de linha a partir de uma tensão. Então, se eu der só uma tensão aí, você encontra as outras. Eu tenho que dizer a tensão e a sequência, né? Se eu não dizer a sequência, não tem como encontrar. Então, o que a gente vai ter, pessoal? Então, a gente tem que levar em consideração a sequência de fase, se a carga está em estrela ou está em delta. Nesse caso aqui, a gente tem o quê? A gente tem uma carga em delta e delta não, em estrela. E a gente sabe que para a carga estrela, e nós temos uma carga ou um gerador em estrela,
O que é que nós sabemos? Corrente igual de linha e de fase. Ó, se a gente olhar aqui, nesse circuito aqui, ó. Se eu olhar essa carga em estrela, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Mas a tensão de fase é diferente da tensão de linha. Se a sequência for positiva, como eu já tinha mostrado a vocês, e a carga é estrela, o que vai ser diferente é as tensões. A tensão de linha, o fasor tensão de linha vai ter um módulo raiz de 3 vezes maior do que o de fase e uma fase de 30 graus, adiantado de 30 graus. Já quando a carga é em delta, as tensões vão ser iguais, mas as correntes vão ser diferentes. Nesse caso aqui, ó, como eu tinha dito a vocês, a corrente é raiz de 3 vezes maior do que a corrente de fase, mas se a sequência for direta, a corrente é menos 30 graus. Ela é atrasada de 30 graus em relação à corrente. Então, se por um acaso a corrente de fase for 1, fase 0. Sei lá, 1 fase 0 não, vamos botar 1 fase menos 30. Então, eu vou ter que multiplicar os módulos, que vai ficar a raiz de 3 vezes 1, que vai dar igual a raiz de 3. E vou ter que somar as fases. Menos 30 com menos 30 vai dar uma fase de menos 60. Então, se a corrente de fase ela possui uma fase de menos 30, a tensão de linha vai possuir uma fase de menos 60. Porque numa alimentação positiva, em uma carga em delta, a corrente de linha é atrasada de 30 graus em relação à corrente de fase. Aqui a gente tem uma simulação, né, para a gente conseguir visualizar aqui na simulação o que eu tinha apresentado a vocês. Eu tenho um gerador que é ligado em estrela. O neutro dele aqui eu liguei num terra. Aqui eu tenho as tensões R, S, T. E a sequência de fase desse gerador, ele coincide com a sequência de fase aqui da minha carga. Aí, Tiago, se eu estou alimentando uma carga e a sequência de fase está invertida, o que é que eu faço? Se você inverter um dos fios, você vai conseguir deixar na sequência positiva. Só tem essas duas possibilidades. Sequência positiva e sequência negativa. Nesse caso aqui, como está coincidindo, a sequência, né? Eu poderia até feito aqui, como é que eu vou dizer? Eu poderia ter ligado o R da carga no S da fonte, o S da carga no T da fonte e o T da carga no R da fonte. Mas como a sequência está certa, RST, o que vai acontecer? A gente vai ter alimentação positiva. Uma sequência positiva. Então, nesse caso aqui, o que foi que eu fiz? Eu medi, como a carga ela é estrela, o que é diferente? O que é diferente são as tensões. Tensão de linha é raiz de 3 vezes maior do que a de fase e ela é adiantada de 30 graus em relação à de fase. Já a corrente de linha é igual à corrente da fase. A corrente que esse gerador está fornecendo aqui, ó, é igual a essa corrente que está sendo consumida nessa carga na fase R. Medindo as tensões de linha e de fase, a gente consegue ver o quê? As tensões de linha têm que ser raiz de 3 vezes maiores do que as de fase e ela tem que ser adiantada de 30 graus. Aí eu vou ver lá no PSIM se coincidiu. Ó. Eu nem informei aqui o valor das tensões, mas é para a gente ver a diferença de amplitude e de fase. A tensão aqui, ó, da fase é a tensão VRN, que é a tensão entre esse terminal e esse terminal aqui, ó. A tensão VRN, ela tem uma amplitude, ó, sei lá, próximo de 300 volts. Mas a tensão VRS, que é a tensão entre esse terminal e esse terminal aqui, que é a tensão de linha, a amplitude é maior. E essa amplitude é raiz de 3 vezes maior, porque se o valor RMS é raiz de 3 vezes maior, a amplitude também vai ser raiz de 3 vezes maior. Só que ela é adiantada de 30 graus.
Veja que o pico dela, da tensão de linha, está acontecendo antes do pico da tensão de fase. Então, isso quer dizer o que para a gente? Quer dizer que a gente está tendo um adiantamento. Não medi as correntes, né? Mas essa corrente aqui, ó, quer dizer, eu medi na simulação, mas não apresentei aqui. Mas se vocês repetirem aqui o exemplo, vocês vão ver que essa corrente aqui de linha é igual a essa corrente de fase, porque a gente tem uma série aqui. Essa fonte está em série com essa carga. Então, por isso que a gente tem a mesma corrente. Então, para um circuito trifásico, carga em estrela, o que é que nós vamos ter? A sequência positiva, a tensão de linha é raiz de 3 vezes maior do que a de fase, e ela é adiantada em 30 graus. Então, se eu fosse plotar aqui as 3 tensões de fase e 3 tensões de linha, a gente ia ver que a relação entre elas ia ser o quê? A diferença de amplitude de raiz de 3 vezes e uma diferença de fase de 30 graus. Já quando eu tenho um circuito em delta, o que é que o circuito de delta? Eu tenho uma carga, o terminal positivo da carga, eu ligo no terminal negativo da outra carga, ó, eu faço o quê? Uma ligação, ó, em delta. Vejam que aqui a gente não tem aquele ponto central. E nesse caso, a tensão de linha é igual à tensão de fase. Então, a tensão aqui na fase A, ó, é igual à tensão de linha, que é a tensão VRS. Então, aqui a gente não vai ter aquela tensão VRN, né? Porque a tensão na fase A da carga é exatamente igual à tensão VRS. Veja que a sequência está corretinha, ó, RST, RST, a sequência está correta. Então, a gente vai ter a sequência positiva. Quando nós temos uma carga em delta e a sequência é positiva, a corrente da linha, que é essa corrente aqui, ó, ela vai ser raiz de 3 vezes maior do que a de fase e vai ter uma fase o quê? Ela vai ser atrasada de 30 graus em relação à corrente de linha, a corrente de fase. Que é o que a gente visualiza aqui, ó. A corrente de linha é raiz de 3 vezes maior, só que a corrente de fase, a corrente de linha, ela é atrasada de 30 graus em relação à corrente de fase. Então, para um circuito em... Vamos lembrar, para um circuito em estrela, tensão de linha é diferente da de fase, corrente de linha é igual à de fase. Mostrando a figura fica melhor. Circuito em estrela, corrente de linha igual à de fase, tensão de fase diferente da tensão de linha. O que vai acontecer? Se a sequência for positiva, a tensão de linha ela é raiz de 3 vezes maior do que a de fase e é adiantada de 30 graus e as correntes vão ser iguais. Se o circuito for delta, a gente tem tensões iguais de linha e de fase, mas correntes diferentes. Sendo a sequência positiva, a corrente de linha, que é essa corrente aqui, ó, ela é raiz de 3 vezes maior do que a corrente na fase e ela é atrasada de 30 graus. Então, essas considerações que nós temos, eu gosto de montar tipo uma tabelinha com essas informações. É o que eu digo a vocês. Sequência positiva, carga em delta, como é que fica? Carga em estrela. Sequência negativa, como é que fica a carga em delta e a carga em estrela. Entenderam, pessoal, essa parte? Então, não há dúvidas, então vamos continuar. Vocês não entenderam, pessoal? Vocês podem falar. Sequência CBA. É quando eu tenho uma sequência negativa, uma sequência invertida, né? Em vez de eu ter uma sequência lá RST, eu vou ter uma sequência, uma das fases invertida. Então, essa sequência é conhecida como CBA, negativa ou inversa.
Então, se aqui eu tenho uma sequência bonitinha, ó, A, B, C, também pode ser usado o termo RST. Se a gente tiver uma inversão aqui, ó, se por acaso esse terminal S da carga tivesse ligado aqui e o T ligado aqui, o que ia acontecer? A gente ia ter uma inversão de fase. Então a gente ia ter o que a gente chama de sequência negativa. Quando nós temos uma sequência negativa, aquela relação de tensão e corrente em relação ao que é igual ao que é diferente continua igual, porque a carga não mudou. Na carga estrela, as tensões são diferentes e as correntes são iguais. Na carga em delta, as tensões são iguais e as correntes são diferentes. Só que vai mudar devido à sequência invertida, a gente vai ter o quê? Nós vamos ter uma tensão de linha continuando ainda a ser raiz de 3 vezes maior, só que ela agora vai ser atrasada de 30 graus. Já a corrente de linha na carga delta é raiz de 3 vezes maior do que a de fase, mas ela é adiantada. Vejam que aquela relação aqui, ó, permaneceu igual em relação ao módulo, só que mudou em relação à fase. Aqui adiantado de 30, atrasado de 30, lá é atrasado de 30 e adiantado de 30 graus. Então, aqui o que foi que eu fiz? Ó? Eu tenho a alimentação e aqui eu tenho a carga. Aí o que foi que eu fiz para inverter a sequência? Eu inverti uma das fases. Inverti uma das fases. Então, o que é que vai acontecer? É interessante, pessoal, que quando a gente tem um motor trifásico de indução, quando você alimenta ele com uma alimentação positiva, na sequência positiva, o motor ele gira para um lado. Se por um acaso você fizer a sequência invertida, esse motor vai girar para o sentido contrário. Então, se por um acaso tiver uma aplicação, isso alimentando o motor diretamente, sendo alimentado pela rede, né? Tradicionalmente a gente usa inversor de frequência. Mas se for uma aplicação motor pequeno, você pode ter alimentação direta. Então, quando a alimentação direta você quer inverter o sentido de giro, se você inverter uma das fases no motor trifásico, você consegue inverter essa sequência de giro. Eita. Então, invertendo uma das fases, o que, é que a gente vai ter? Uma sequência negativa. Aí vamos analisar para o circuito em estrela. Eu tinha dito que o circuito em estrela, a tensão de linha agora vai ser atrasada de 30 graus em relação à de fase. Ó. O que, é que a gente tem aqui? Ó? A tensão de fase, a tensão de linha. A tensão de linha é 30 graus atrasada. E a amplitude da tensão de linha é raiz de 3 vezes maior do que a tensão de fase. Continua sendo maior. Então, se a gente pensar só em valor RMS, essa sequência de fase, ela não importa. Porque para a carga em estrela, a tensão de linha vai ser raiz de 3 vezes maior. Para a carga em delta, a corrente de linha vai ser raiz de 3 vezes maior. Mas quando a gente pensa em fase, em fasores, a gente tem que saber a sequência de fase, se é positiva ou negativa. Aqui, ó. Peguei aquele mesmo exemplo anterior. É interessante, pessoal, que vocês repitam essas simulações e criem essa acessibilidade. Pegando a carga em delta e invertendo uma das fases, para que a sequência seja invertida, aí a gente vai ver o quê? Como eu entendi de vocês, antes a corrente de linha era atrasada num circuito, na sequência positiva, agora na sequência negativa a corrente vai ser adiantada. Então a gente vai ver que essa corrente aqui, ó, ela é adiantada de 30 graus em relação a essa corrente de fase. Então, ó, essa corrente aqui, ó, é o IFR, que é a corrente de fase, e a corrente LR é essa corrente aqui, ó, corrente de linha. Então, o que é que a gente observa? A gente observa que a corrente de linha, ela é maior, raiz de 3 vezes maior, e ela também é o quê? É 30 graus adiantada.
Então, para um circuito em sequência negativa, uma alimentação negativa, se a carga for em estrela, tensão de linha é diferente da de fase. Tensão de linha é o quê? É atrasada de 30 graus em relação de fase. Circuito em delta, a corrente de linha é diferente da de fase, né? As tensões são iguais, de fase de linha, mas a corrente de linha é adiantada de 30 graus. Eu indico montar, se estiver estudando, montar uma tabelazinha. Sequência positiva, sequência negativa. Se a carga for em estrela, isso acontece. Se a carga for em delta, isso que acontece. Né? E fazer a simulação também para que vocês consigam visualizar nos gráficos essa questão de você ter elevação de amplitude, né, ampliação de valor de tensão RMS e uma corrente de linha maior quando a gente tem uma carga em delta. Em Natal, quando a gente tem uma tomada trifásica, essa da tomada trifásica aqui em Natal, a gente diz que ela é uma tomada de 380, 220. Por quê? Porque 380 vai ser a tensão entre as fases. 220 vai ser a tensão de fase. Então, a alimentação trifásica, ela tem uma vantagem, porque eu posso alimentar uma carga que seja em 220 ou 380. Vou dar um exemplo no Sudeste. Professor, uma dúvida aqui rapidão. Pode falar. No que você falou aí, tensão entre as fases, isso é sinônimo de tensão de linha, certo? Exatamente. Independente do tipo de ligação. Independente. Tensão entre fases é tensão de linha. Ok. Aí a gente usa o termo tensão de linha e tensão de fase. Certo. Então, lá no sul, no Sudeste, que a gente tem uma alimentação diferente. E lá a tensão de linha é 220 e a tensão de fase é 127. Então, lá no Sudeste, se você tiver... Pronto, eu lembro que quando eu viajei para o Sul, você chega numa pousada, um hotel, que a alimentação lá é trifásica. Aí o que acontece? Você tem tomadas 127, que é a tomada monofásica normal lá, ou você tem tomadas que são 220. Então, se uma pessoa que vem lá que sai aqui do Nordeste e vai para o Sul, se a pessoa quiser alimentar sua carga 220 no sistema trifásico lá, consegue, é só ligar na tensão de linha. Agora, se alguém do Sudeste, que tem 127 tensão de fase, vir para o Sudeste, para o Nordeste, essa pessoa vai precisar, ela não vai conseguir alimentar. Não vai conseguir. Porque a alimentação é 127 e a gente não tem essa tensão disponível. Aí, qual é o equipamento que vocês me indicariam utilizar? Se eu precisar alimentar um equipamento de 127 e eu só tenho tensões de 380 e 220. O que é que vocês me indicariam fazer? Repete, professor, a pergunta? Transformador? Exatamente. Eu vou repetir para o William. Se eu tenho uma carga, se eu tenho alguém do Sudeste, está trazendo um ventilador. Aliás, no Sudeste, a alimentação desse carinha é 127. Eu trago aqui para o Nordeste. Aí quando chega aqui, o que é que acontece? Eu só tenho tensão de linha 380, tensão de fase 220. Como é que eu posso alimentar esse ventilador a partir dessa rede trifásica 380 e 220? Diretamente você não consegue. Do Nordeste para o Sudeste, sim. Mas do Sudeste para o Nordeste, não. Então, eu lembro quando eu era mais novo, eu não sou muito de jogar videogame, não. Eu parei no Super Nintendo. Mas quando eu lembro que o pessoal comprava PlayStation, né, os primeiros, sempre você tinha que ter um transformador para você conseguir fazer, que vinha do Sudeste. Você tinha que ter um transformador para converter essa tensão daqui de Natal de 220 para 127 para poder alimentar. Então você já comprava o videogame, você tem que ter um transformador, você já colocava na própria tomada para fazer essa conversão. O ruim do transformador porque ele tem uma eficiência relativamente baixa.
mas ele converte a tensão. Então, uma carga do Nordeste é alimentada no Sudeste, uma carga monofásica. Mas uma carga do Sudeste não é alimentada no Nordeste. Ela precisa de um transformador. Entendeu, William? Entendi sim, professor. Acho que vocês são novos, vocês não pegaram tanto essa parte de ter que ter um transformador para fazer essa conversão, né? Mas se for o pessoal mais próximo da minha idade, o pessoal vai lembrar. Então, o que vai acontecer quando a gente tiver circuitos trifásicos? A gente vai poder ter uma alimentação ABC, positiva ou direta, ou ter uma alimentação CBA, negativa ou inversa. Nesses dois casos, pessoal, a gente vai fazer o quê? Eu vou considerar a tensão VBC como a minha referência. Lembre que quando a gente está trabalhando com circuito trifásico, monofásico, de regime alternado, a gente precisa ter uma referência. Para depois que você define a referência, aí o que vai acontecer? As outras grandezas vão ser adiantadas ou atrasadas em relação a essa grandeza que você definiu como referência. Aqui, para modificar e mostrar a vocês que pode, geralmente a gente considera a referência a primeira fase. Antes eu tinha mostrado que a referência era a tensão na fase A. Aqui a gente está diferente. A tensão de referência é a tensão de linha VBC. Então, se eu tenho a primeira tensão aqui, ó, como é que eu vou obter as outras? Se eu tenho que VBC a referência, a fase 0, se a sequência for positiva, a gente tem o quê? Ó? A segunda tensão de linha atrasada de 120 graus em relação à primeira. Então, a primeira tem que ser adiantada de 120 graus em relação à segunda. Veja que 120 menos 120 vai dar 0. Aí aqui eu já tenho uma fase de 120 e de 0. O que vai acontecer? Na sequência positiva, a terceira tensão de linha, a VCA, vai ser atrasada de 120 graus em relação à primeira. Se eu fizer 120 menos 240, a gente vai encontrar menos 120, que devido ao ciclo trigonométrico vai ser igual a mais 240. Então vejam que aqui a gente tem uma sequência direta. A segunda fase é atrasada em 120 graus em relação à primeira, e a terceira atrasada 240 graus em relação à primeira. Como é que a gente vai encontrar as tensões de fase? O valor RMS dela continua, o módulo continua sendo o módulo da tensão de linha sobre 3, raiz de 3. Aí o que vai acontecer? Na sequência positiva, para uma carga em estrela, a tensão de linha, ela era o quê? Vamos lembrar lá no que eu tinha mostrado a vocês. Sequência positiva, a tensão de linha é adiantada de 30 graus em relação à de fase. Então, a de fase vai ser atrasada de 30 graus em relação à de linha. Então, o que vai acontecer? Ó? Se eu tenho 120 menos 30 graus, 90. 0 menos 30 dá menos 30. 240 menos 30 dá 210 ou 150. Menos 150. Então vejam que quando eu sei a sequência, eu sabendo apenas uma fase, eu encontro as outras. Eu sabendo uma tensão de linha ou uma tensão de fase, eu consigo encontrar as outras. O valor do módulo vai ser diferente em raiz de 3. E as fases vai ser 30 graus, né? A tensão de linha vai ser adiantada de 30 graus em relação à tensão de fase. Aqui, a gente tem... Sim, pessoal, entender aqui essa... Por que essas tensões de linha e de fase possuem essas fases e por que elas possuem esses módulos. Tá bom, pessoal. Então, entendido. Então, vamos continuar. Se eu tenho uma sequência CBA negativa,
Aqui eu estou continuando a minha fase na minha segunda tensão de linha, sendo a referência. A segunda tensão de linha sendo a referência 0. Aí o que é que a gente sabe na sequência negativa? A segunda tensão é atrasada de 240 graus em relação à primeira, e a terceira tensão é atrasada de 120 graus em relação à primeira. Então, se a segunda é atrasada de 240 graus, e aqui é 0, o ângulo da primeira tensão tem que ser 240. Já a tensão de linha, a terceira tensão de linha, ela é o quê? Ela é atrasada a 120 graus em relação à primeira. Ó. 240 menos 120 dá igual a 120. Só que o que é que acontece? Agora, antes, na sequência positiva, a tensão de linha é adiantada de 30 graus em relação à de fase. Na sequência CBA, a tensão de linha é atrasada da de fase. Então, a tensão de fase vai ser adiantada de 30 graus em relação à de linha. 240 mais 30 vai dar 270, que é igual a menos 90. 0 mais 30 dá 30. E 120 mais 30 dá igual a 150. Então, agora a gente tem o quê? A gente sabe como encontrar as tensões de fase de linha a partir de uma tensão. Então, se eu der só uma tensão aí, você encontra as outras. Eu tenho que dizer a tensão e a sequência, né? Se eu não dizer a sequência, eu não tenho como encontrar. Então, o que a gente vai ter, pessoal? Então, a gente tem que levar em consideração a sequência de fase, se a carga está em estrela ou está em delta. Nesse caso aqui, a gente tem o quê? A gente tem uma carga em delta em estrela. E a gente sabe que para a carga estrela, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Professor, posso interromper rapidinho? Pode sim. Só por conta da hora, que eu vou ter que sair agora para ir pro estágio. Você pediu para lembrar de umas 11 e pouco para fazer a chamada? Eu não lembro, acabei não lembrando, senhor. Tudo bem, vou fazer aqui a chamada. Certo, eu tô tendo que já sair. Alailson. Alberto. Presente. Alisson. Presente. Dalton. Presente. Débora. Aqui. Elke. Presente. Gabriel. Cavaleiro. Presente. Gabriel Pinheiro. Aqui, professor, presente. Calma, A deixa eu Laís parar aqui. presente. A Laís falou aqui, eu tô vendo. Então, João Vitor Souza. Presente, professor. José Clécio. Luiz Felipe. Presente. Marcos. Márcio. Márcio Carvalho. Presente. Marco Antônio. Presente. Matheus. Presente. Moaldo. Presente. Nicolas. Presente. Rafael. Vitor Araújo. Aqui. William. Foi que saiu? Tá Pro ok. estágio. E Iago. Presente, professor. Pronto, tá ok. Obrigado, pessoal. Vamos lá, continuar. Então, assim, pessoal, vejam que eu tento explicar várias vezes, mostrar. Mas, assim, é uma coisa que precisa de sentar, vocês desenharem, visualizarem por que é igual, por que é diferente.
né? No caso, for delta estrela. Tem uma aula que eu coloquei lá no início do ano, que é uma aula que eu dou em eletrotécnica, que tem algumas informações a mais a respeito, né? Se tiver dificuldade, esse material a mais ele vai ajudar vocês. Então, o que é que a gente tem? Para uma carga em estrela e a sequência positiva, a gente tem que a corrente na primeira fase é a tensão de fase sobre a impedância. Se a gente considerar essa tensão de fase aqui como sendo a referência, né, fase zero, então o que é que a gente vai ter? A corrente A vai ser Vs, que é o valor RMS da tensão, fase zero, né, por isso que não foi nem representado aqui, dividido pela impedância, que é o módulo de fase φ. Esse φ é a fase da impedância. Passa aqui para cima, ó, fica negativo. Então, a segunda corrente vai ficar menos φ menos 120 e a terceira vai ficar menos φ menos 240. Como o circuito é equilibrado, a gente vai poder trabalhar, encontrar a corrente apenas em uma fase. Se eu encontrar a corrente na fase A, eu encontro as outras, porque eu sei que é o mesmo módulo, a carga é balanceada. Eu até esqueci de falar isso. A carga é balanceada quando a gente tem as três cargas iguais. Então, se essa carga aqui for balanceada, for equilibrada, três cargas iguais, e essa minha fonte de alimentação ela é equilibrada, as tensões RMS são iguais, defasado de 120 graus, com menos frequência, então a gente vai poder o quê? Encontra a primeira e as outras a gente só defasa em 120 graus. Que é o que a gente tem aqui nesse exemplo. Nesse circuito trifásico, a tensão de fase ela é 120 volts, RMS. E a carga possui impedância de 5 fase 30. Então, vejam que eu nem disse que a fonte de tensão é balanceada e a carga é equilibrada. Mas se eu não disse, vocês supõem que é. Se eu dei só uma tensão e dei só uma carga, vocês podem considerar que a carga é equilibrada e a fonte de tensão é balanceada. Vamos calcular a potência ativa, reativa, bem como o fator de potência demandado pela carga. Como a gente tem um circuito trifásico, se eu quiser saber a potência monofásica, eu vou ter que calcular para uma fase. Se eu quiser, nesse caso aqui ele está pedindo a carga demandada pela carga, a potência da carga trifásica. Aí o que é que eu posso fazer? Eu encontro para uma fase e depois multiplico por 3. É isso que a gente vai fazer. Para encontrar as potências ativa e reativa. Então, se a tensão de fase é 120 graus, 120 volts, e se eu disser que a tensão de fase é 120 volts, pessoal, tem que ficar entendido que esse valor é valor RMS. Por quê? Porque quando a gente tem uma tensão senoidal, quando a gente especifica a fonte, é igual vocês vão comprar um equipamento. Vocês vão comprar um equipamento, esse equipamento é 220 volts. Essa tensão é a tensão RMS que você tem na sua casa. Então você não chega, eu quero uma televisão que seja 220 volts RMS. Não precisa falar assim. O 220 já fica subentendido que é o valor RMS. Nesse caso aqui é 120. E uma carga de 5 fase 30. Aí como é que a gente encontra a corrente? Considerando aqui a primeira fase como a primeira tensão de fase como a referência, a corrente A vai ser a tensão de fase dividido pela impedância. Como a impedância tem fase 30, a corrente vai ficar com a fase menos 30. É uma corrente atrasada. Essa carga aqui ela é indutiva, porque ela está no primeiro quadrante. Como é que vai ser o fator de potência? O fator de potência eu tenho que pegar, fazer o cosseno de θV menos θI. Ou φV menos φI. Como o φV é zero, ó, vai ficar 0 menos 30, vai ficar cosseno de 30, que é igual a 0,866. Vejam que eu coloquei aqui o termo indutivo, ou pode só colocar ind. Por quê? Porque fator de potência sem indicação se é capacitivo ou indutivo não é
não é assim, não vale dizer nada. Tudo bem, nesse circuito aqui, a gente sabe que a carga é indutiva, mas assim, se por um acaso eu botar uma questão para você resolver, e dizer fator de potência de 0,866 e não dizer se é indutivo ou capacitivo, você não vai conseguir resolver. Então, sempre que for especificar fator de potência, coloca se é indutivo ou capacitivo. Qual vai ser a potência? A potência, ela vai ser o que? A potência? Ela vai ser a potência trifásica, né? Ela vai ser 3 vezes a potência monofásica. Tem um 3 vezes VAN vezes IA vezes cosseno de φ, que é o fator de potência. Então, substituindo aqui, ó, eu encontro que a potência ativa é 7.482. Já a potência reativa, ela é, calculando aqui com seno, né? Vejam que as equações são iguais ao monofásico, só que eu tenho 3 aqui na frente. A potência reativa é vezes o seno, ó, que dá 4.320. Uma coisa eu não perguntei. Se essa carga aqui representar uma indústria, esse consumidor vai ter que pagar multa para a concessionária? O que é que vocês acham? Esse consumidor aí vai ter que pagar a multa ou não? Pessoal, quando é que... Acredito que não, professor. Por quê? Porque eu não sei, eu posso falar inteira, mas a potência ativa dele é maior que a reativa. Mas a gente não olha se ativa é maior que reativa. A gente paga multa por baixo do fator de potência. Quanto é o fator de potência limite que a gente pode ter? Que eu mostrei na aula passada. 0,92? 0,92. Quanto é que é o fator de potência dessa carga? Acabei de mostrar, Não gente. sei, professor. 0,866. Sim, sim. O fator de potência é 0,866. Então, essa carga, ela tem um fator de potência que faz com que o fator de potência lá do consumidor seja abaixo de 0,92. Então, você vai ter que pagar multa. Aí, o que tem que ser feito? Você calcula a potência, faz o triângulo de potência para uma carga, para a carga monofásica, né, de uma fase. Dimensionou o capacitor. Agora, lembre que você tem que usar a potência por fase, né, porque o capacitor é instalado por fase. Aí você calcula o capacitor. É uma dica aí para vocês fazerem isso. Para essa questão. Calcula o capacitor para elevar o fator de potência dessa carga monofásica para 0,92. Aí vocês fariam o quê? Teria que ligar 3 capacitores em estrela e ligados em paralelo aqui com essa fonte de alimentação. Aí você ia conseguir elevar esse fator de potência de 0,866 para o valor de 0,92. Mas nesse caso aqui ele não pediu correção do fator de potência. Ele pediu para a gente calcular as potências. Trifásica, né? Se eu fosse calcular o banco de capacitores, eu teria que calcular considerando as potências por fase. Aí eu encontro o capacitor por fase e depois eu uso o mesmo nas outras duas fases. Nesse circuito aqui, ó, a gente tem uma potência de 7.482 ativa e uma potência reativa de 4.320. Para que eu desenhe o triângulo de potência, né? Eu tenho que encontrar o módulo da minha potência aparente. Que é igual, ó, raiz quadrada de
de π ao quadrado mais q ao quadrado, que dá igual a 8.639 VA. Então, Professor, oi? desculpa interromper. Não, tem desculpa não, você pediu O desculpa capacitor. não, rapaz. Tá. Pode O interromper a hora que você capacitor, precisar. ele, Pode falar. quando eu faço quando eu acho o valor do capacitor, ele é o mesmo para as outras duas que o senhor disse, né? Exatamente. Então- Tem alguma situação onde eles necessitam ser diferentes? Ou sempre vai ser assim? Vamos lá. Como é que eu dimensiono aqui? Eu considero a potência. Para montar o triângulo de potências, eu tenho que considerar a potência por fase. Porque esse circuito aqui é equilibrado. Então a potência numa fase vai ser 1/3 dessa potência e a potência radial vai ser 1/3. Então eu já vou ter P e Q. Aí eu vou ter um ângulo de 30 graus, né, que a gente sabe. Aí eu tenho que baixar esse ângulo de 30 para 23. Aí o capacitor tem que fornecer aquele Q-cap para a potência da concessionária baixar de Q para Q'. Eu fazendo isso para uma fase, eu replico para as outras duas fases. Agora você pode acontecer ter o quê? Você tem uma carga que ela é desbalanceada. Aí você tem que calcular um banco de capacitor para uma fase, um banco de capacitor para outra fase e um banco de capacitor para outra fase. Mas geralmente, quando a gente tem uma alimentação trifásica, as cargas elas são conectadas para você meio que ter um balanceamento entre as fases. Então, geralmente, quando você dimensiona o banco capacitivo, você dimensiona igual para as 3 fases. Mas se você tiver um desbalanceamento grande, você teria que dimensionar por fase. Então, aqui eu tenho 5 fase 30. Eu vou dar um exemplo. É outro exemplo que vocês podem tentar. Eu coloco aqui essa 5 fase 30, essa daqui 4 fase, sei lá, 40 e essa daqui 6 fase 60. Aí, para ligar um banco de capacitores aqui em paralelo com a rede, eu teria que fazer o quê? Eu dimensiono primeiro aqui, eu calculo a potência ativa daqui, reativa, dimensiono o banco capacitor. Calculo potência ativa e reativa aqui, dimensiono o capacitor. Calculo potência ativa e reativa, dimensiono o capacitor. Se a carga for equilibrada, você pode usar o mesmo das outras duas fases. Entendeu? Entendi sim, professor. Obrigado. Nada. Deixa eu só pegar um negócio aqui, pessoal. Aqui, pessoal, outra coisa que tem que lembrar em relação a mostrar vocês em relação a circuitos trifásicos é o quê? Quando a gente tem circuitos trifásicos, e por acaso aqui eu tenho uma alimentação em estrela e a minha carga é em delta. Aí pode acontecer o quê? Aqui, como a fonte está em estrela, você pode querer que essa carga estrela esteja em estrela também, para ficar igual que eu tinha mostrado a vocês anteriormente. Tiago, dá para calcular com delta? Dá. Sem problema nenhum. Mas se você quiser converter para estrela, né? Que a corrente aqui de fase da fonte vai ser igual a corrente de fase. A corrente de fase na carga. O que é que vocês podem fazer? Ó? Vocês vão usar aquelas equações que eu mostrei a vocês. Ó.
Deixa eu mostrar aqui para lembrar. Essas equações aqui, ó, de transformação de delta para estrela. Aqui, ó. Se eu quero converter de delta para estrela, eu vou encontrar as impedâncias Z1, Z2 e Z3 a partir das impedâncias do delta. Se por um acaso essas impedâncias forem iguais, ZA, ZB e ZC, o que é que a gente vai ter? Que é o que está lá naquele slide. A gente vai ver que a relação da impedância de estrela e de delta tem uma relação de 3 vezes. A gente vê que a carga se eu quiser representar essa carga aqui, se ela for equilibrada, as 3 iguais, se a carga ela for equilibrada, eu vou poder encontrar o estrela fazendo o quê? O estrela é o delta dividido por 3. Se vocês pegarem aquelas equações lá e igualarem todas as impedâncias, vocês vão ver que vai chegar nessa equação aqui. Então, o circuito em delta, ó, eu posso converter para o estrela, só que eu tenho que dividir por raiz de 3. Aí, se eu quiser sair de estrela para delta, eu tenho que multiplicar por raiz de 3. Então, é essa relação que nós temos para circuitos trifásicos. Então, a gente pode converter de delta para estrela ou de estrela para delta. Então, a gente tem uma certa quantidade, né, em relação a circuitos de corrente alternada. Eu não vou conseguir aqui, pessoal, mostrar tudo a vocês de corrente alternada. A gente já está umas 3 aulas falando sobre isso já. Então, assim, eu tento trazer os conceitos mínimos necessários para que a gente possa continuar a disciplina. Aí, o que é que eu indico a vocês, né? Que às vezes o pessoal fica muito preocupado. Não, eu tenho que fazer a lista. Antes de vocês pensarem, tentem entender as coisas. Estudem, né, o material que eu passei e vão tentando replicar o que eu fiz, tentando relembrar o que eu falei na sala. Vou fazer aqui a simulação de uma carga em delta e uma carga em estrela. Sequência positiva e sequência negativa. Vou fazer um circuito, vou fazer aqui um dimensionamento de banco capacitivo para corrigir fator de potência. Então, essas coisas elas vão fortalecer, né, o entendimento de vocês. Alguma dúvida, pessoal, a respeito dessa parte de circuitos trifásicos?